Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma segunda-feira, mais uma semana começando. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos afirma de que Deus, Ele é o nosso bom pastor. Ele nos levaria para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Ele diz que ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisaríamos temer mal algum, porque Ele estaria conosco. A Bíblia diz que quando Jesus morre e ressuscita, quando Ele ascende aos céus, Ele diz assim: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um Consolador. Ou seja, em todo o tempo a Bíblia nos apresenta um cuidado, uma tentativa de refrigério de Deus em relação a mim e a você. Agora a palavra diz que existe uma única questão que pode impedir esse refrigério do Senhor. Entenda algo, a Bíblia não diz que não vai mais haver agora tempos de dificuldade. Mas a Bíblia diz que no meio dos tempos de dificuldade, o Deus que eu e você servimos traria momentos de refrigério. Agora a Bíblia diz aqui que há uma questão apenas que me impede de viver esse refrigério, que é o meu pecado, ou a falta de arrependimento, ou a falta de conversão, a Bíblia diz aqui. Em outras palavras, a Bíblia nos chama a uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente, né? Uma transformação, como o próprio apóstolo Paulo diz no outro momento, sobre a renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Por isso é um chamado de Deus aqui nesse tempo, de arrependimento e conversão. E como resultado desse arrependimento e conversão, a Bíblia diz que vem tempos de refrigério por causa da presença do Senhor. A Bíblia diz, por exemplo, que o apóstolo Paulo, em determinado momento, foi preso. Mas a Bíblia diz que naquele momento de prisão, ainda assim, havia refrigério pela presença do Senhor naquela cadeia. Por conta da presença do Senhor, houve refrigério. E ele pôde louvar e adorar o Senhor junto com Silas. A Bíblia diz que o carcereiro daquele lugar se rende ao Senhor, porque havia refrigério. Permita o Senhor trazer refrigério sobre mim e sobre sua vida. Mas para que Deus traga refrigério, precisa haver uma atitude minha, uma atitude sua, de nos render a Ele, de arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, nós nos colocamos na Tua presença. Mais uma vez te agradecemos, Deus, por esse dia, pelo Teu sustento e Teu renovo. Mas te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, a viver uma metanoia, uma mudança de mente. Ó Deus amado, que o Senhor nos ajude, Senhor. Ó Deus, a nos arrepender, Deus amado. Ó Deus, a abandonar o nosso equívoco, o nosso pecado, o nosso erro. Ó Deus, a viver o Teu sobrenatural. Deus amado, Tua palavra diz que o Senhor quer trazer sobre nós refrigério. E nós queremos viver o refrigério do Senhor, então nos capacita para isso. Deus, nos dá graça nesse dia. Nos abençoe em tudo que vamos fazer. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero trazer duas lembranças para você. A primeira delas é o nosso tempo de leitura bíblica. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você pode ler o texto bíblico junto conosco. A segunda é que nesse mês agora de agosto, no final do mês, dia 28, nós temos uma feijoada missionária. Se você deseja participar conosco, entre em contato. Nós te passamos maiores informações. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.